E o tema dessa conferência, conectados. Meu Pai, nós somos a geração dos conectados. Mas conectados com o quê? Para quê? Por quê? Com o que temos que estar conectados? E de que precisamos nos desconectar? Que você acalme o seu coração e aguce os seus ouvidos nessa tarde, para que o Senhor ministre profundamente ao seu coração na sua particularidade. Nós somos mulheres tão diferentes, mas também tão iguais. Vivemos tantas situações e desafios pessoais, todas nós. E cada uma aqui está numa fase da vida. E Deus quer tratar conosco na nossa individualidade. Então apresenta diante do Senhor agora a sua necessidade. Aquilo que você está buscando. E abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira pessoal. Dentro daquilo que eu preciso ouvir. E só o Senhor pode fazer isso. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza nessa tarde. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor quer tratar com cada uma de nós, na sua individualidade, na sua singularidade, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 1, o Evangelho de Lucas capítulo 1, e nós vamos ler o texto a partir do verso 26. Lucas 1, verso 26. A palavra do Senhor diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo... eu vou ler na versão NVI, ok? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Verso 39. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí, a partir do verso 46, Maria proclama o seu cântico, o cântico de Maria, que é uma coisa tão linda. E no verso 56, encerra o cântico dizendo: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Muito bem. A gente costuma, às vezes, ler o texto bíblico de uma maneira superficial, enxergando apenas o relato dessa situação. Mas eu queria que vocês
enxergasse nessa tarde o algo além que não está nesse texto, mas que era uma peculiaridade daquela situação, daquele momento. Maria, segundo os estudiosos, era uma adolescente. Ela tinha entre 15 e 17, 18 anos no máximo. E ela estava prometida para José como esposa. Então ela estava noiva de José, esperando o momento certo para ser desposada por ele. E nesse intervalo, enquanto ela está esperando o casamento, o anjo aparece para Maria e diz que ela vai ter um filho. E ela fala para ele: mas como que eu vou ter um filho, sendo que eu nunca me deitei com homem nenhum, eu sou virgem? E o anjo fala: não tenha medo. Por que será que o anjo falou com ela: não tenha medo? Gente, segundo as leis do judaísmo, já que ela estava prometida a José, e não foi ele que tinha se deitado com ela, ele poderia denunciá-la, e ela poderia ser morta por apedrejamento. Então a situação aqui é muito mais complicada. A gente sempre passa pelo relato como se aquilo tivesse sido uma coisa incomum, uma virgem ficar grávida, mas a gente não imagina as implicações que aquilo teria. A gente não imagina a bomba que estava caindo na cabeça daquela jovenzinha. Olha, você está grávida. E aí eu queria que você se lembrasse de você aos 17 anos. Você se lembra de você aos 17 anos? É claro que o nível de maturidade de nós mulheres aos 17 anos, ele é diferenciado de acordo com a realidade que você vive. Às vezes, se você vive dentro de um contexto de muito esforço, de muito trabalho, de muito sofrimento, isso te amadurece na marra, né? Mas mesmo assim, mesmo uma menina madura nos seus 17 anos, ela não tem a cabeça de uma mulher de 40, de uma mulher de 30. Não mesmo, passa nem perto. Porque tem certas coisas que são os anos que nos dão alguma vantagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Os anos não apenas arrancam de nós, eles também dão coisas boas para a gente, graças a Deus. E experiência você adquire vivendo. Então, aquela menina não tinha essa experiência. E de repente o anjo entrega essa bandeja para ela: olha, você vai ser mãe. Ser mãe, a notícia de que você vai ser mãe já é um negócio que estremece a gente. Quando dá o positivo, a gente pensa: meu Deus. Mesmo que a gente esteja querendo aquele bebê, a gente pensa: meu pai, como é que vai ser agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou amar o suficiente? Será que vai doer o parto? 1000 coisas passam pela nossa cabeça, não é? Não foi diferente para Maria. Ela era uma mulher como nós somos mulheres. Então, com certeza, sensações que nós experimentamos ao gerar o primeiro filho, e se você é solteiro e ainda não vivenciou essa realidade, já vai pegando a dica. É normal a gente se sentir insegura, é normal a gente se encher de questionamentos, é normal a gente esquecer que está grávida nos primeiros 3 meses, depois lembrar: meu Deus, meu corpo está mudando. É um emaranhado de sensações. Essa é a palavra, é um emaranhado de sensações. Mas para Maria, tinha um desafio a mais. Ela era solteira, ela estava noiva, ela não se deitou com esse noivo. Como é que ela ia explicar isso para o noivo dela? Como é que ela ia explicar isso para os pais dela? A Bíblia não diz como é que os pais de Maria reagiram. Mas quem teve a visão do anjo foi Maria. Mas você imagina contar isso para minha mãe: estou grávida. Você deitou com José? Não, não deitei com José. Meu Deus, minha filha é adúltera. Não, foi o anjo do Senhor. Ah, menina, pelo amor de Deus, o anjo do Senhor. Vocês conseguem entender os desdobramentos dessa história? Mas o que eu acho bonito e o que eu queria destacar nesse dia para vocês é que o anjo já começa dizendo, né? Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. E ele termina dizendo, aí ele fala tudo que vai acontecer. Ela faz uma pergunta: como é que vai acontecer? Ele fala: o Espírito Santo descerá sobre você. E ele termina falando assim, lá no verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril,
Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Presta atenção. O anjo joga uma bomba no colo de Maria. Ele dá para ela uma notícia maravilhosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele fala: você vai ficar grávida, você vai ter um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus vai cuidar de todas as coisas. Fica muita calma nessa hora. Mas impossível, mesmo quando Deus fala para a gente: vai ficar tudo bem. Meu Deus, a gente tem que pedir: Senhor, fortalece a minha fé. Porque quando a gente olha as circunstâncias, pensa em Pedro. Ele falou assim: não, eu vou para fora do barco. A gente critica Pedro, mas ele foi o único que falou: eu vou. Nenhum dos outros falou: eu vou. Só que quando ele olhou para a força da água, ele desfaleceu. E assim, Pedro, gente, é a personificação de quem nós somos. A gente é aquilo ali, a gente é Pedro. Como Deus conta tantas nuances de Pedro, como nós somos semelhantes a Pedro nas nossas emoções humanas. Então é claro que Maria, sendo uma menina de Deus, dedicada a Deus, e que mulher extraordinária que ela deve ter sido, que menina era aquela que Deus, olhando por toda a terra, escolheu Maria para abrigar, cuidar, amamentar e educar o seu filho. Que coisa linda essa mulher. Crente que fica falando de Maria e mal de Maria não sabe de nada. A gente tem que combater a idolatria. Quando a gente dá banho numa criança suja, a gente não joga a criança fora junto com a água. Entendeu a metáfora, né? Então a gente tem que entender que Maria tem um papel maravilhoso no plano de criação. É o resgate da nossa feminilidade, é o resgate da dignidade feminina. Por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou o Salvador. Não, ela não é para ser adorada, não, ela não é mediadora entre Deus e os homens. Esse é só Jesus que é, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas Maria, ela tem um papel fundamental e maravilhoso no plano da criação, onde nós como mulheres fomos recolocadas num lugar de dignidade diante de Deus. E essa menina teve uma coragem de um leão. E no final, o anjo fala com ela assim: Isabel, sua prima, sua parenta, idosa. Isabel era o contrário de Maria. Isabel já era avançada em dias. Isabel não era uma mulher experiente. Era uma mulher vivida. E ficou grávida quando todo mundo falava: como assim? O mesmo choque que Maria provocaria aparecendo grávida, Isabel deve ter provocado aparecendo grávida. Como assim? Então quer dizer que Zacarias ainda dá no couro, hein? Imagina os comentários das fofoqueiras, né? Nossa, Isabel, que vergonha. As invejosas, porque sempre tem as invejosas. Nossa, que vergonha, uma mulher dessa idade grávida. Sinal que ela e Zacarias... Mas a dica do anjo é: sua parenta, Isabel, está grávida. E o que Maria fez? Maria foi se conectar com uma mulher que poderia aliviar a aflição daquele coração inexperiente. O anjo não tirou essa informação do nada, gente. O anjo apontou para Maria um caminho. Eu sei que você está aflita, eu sei que você está apavorada, eu sei que você está insegura, eu sei que a sua mente vai ser bombardeada de dúvidas. Você vai pensar: será que eu tive uma alucinação? Será que eu estou ficando doida? Como é que eu vou lidar com isso? Eu estou correndo risco de ser apedrejada. Mas a sua prima também está grávida. E aí, o verso 39 diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Gente, que coisa linda. E Isabel, quando vê Maria, o bebê mexe no ventre de Isabel, e Isabel, antes de Maria abrir a boca, Isabel derrama refrigério sobre ela. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto, é o filho que você dará à luz.
Eu fico imaginando que só com essa frase Maria já desmontou, já foi batizada com o Espírito Santo, já ficou... Só essa frase já trouxe alívio. Uau. Eu não estou doida. Eu não falei nada com ela. Minha barriga não está aparecendo, mas ela sabe. É sobrenatural. Não, eu não tive uma alucinação. Eu não comi uma planta errada. Não, eu estou grávida mesmo. Foi o anjo mesmo que me apareceu. Porque Deus está falando na boca da minha prima. E olha a barriga dela de 6 meses. Maria não estava só recebendo refrigério e encorajamento de uma profeta do Senhor. Isabel foi uma profeta do Senhor. Ela falou: bendito é o fruto do seu ventre. Maria não falou que estava grávida. Porque quando eu te vi, o filho que estava dentro de mim, o filho que está dentro de mim, se agitou. Você não só está grávida, você está grávida do meu Senhor. Quer dizer, tudo que o anjo tinha falado para Maria, confirmou na boca de Isabel. E quando o profeta fala, confirmando, gente, toda circunstância pode estar contrária. Deus falou, não sei como é que ele vai fazer, mas ó, ele vai fazer. Não é assim? Não é assim que a gente se sente? A gente se sente segura, sabe? Porque tem aquelas profecias, gente, eu creio na palavra profética, mas tem aquela profecia que, eis que te digo, filha, você é muito amada. Ok, né? Nós somos filhos amados, e não precisa nem do profeta para dizer isso, a palavra de Deus diz isso. A palavra profética escrita diz isso. Mas quando chega um profeta de Deus e fala assim, naquele dia que você estava orando de joelho no seu quarto, e você falou isso, isso, isso e isso, e você olhou para aquela roupa e falou isso assim, 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 eu escutei, aí você já começa a chorar, a rolar, a babar, é ou não é? Porque você sabe que não tem condição daquela revelação ter sido dada para aquela pessoa, senão de uma maneira sobrenatural. E é isso que estava acontecendo aqui. E o texto também diz para a gente que depois desse encontro onde Isabel profetiza sobre Maria, ela confirma, Deus confirma na boca de Isabel o que Maria tinha ouvido pelo anjo. Ela ficou 3 meses com Isabel. O texto está falando para a gente e que Isabel estava grávida de 6 meses. Então ela ficou com Isabel até o momento do parto. Porque bebês nascem com 9 meses, faz as contas. Ela chegou, quando o anjo falou, Isabel estava grávida de 6 meses. Ela foi depressa, viajou e foi estar com a prima. E quando chegou lá, ela ficou mais 3 meses. Quer dizer, quando ela chegou na casa de Isabel, não tinha barriga nela. E ela ficou mais 3 meses, até o tempo de Isabel se completar. E eu dava tudo para saber, gente, o que essas duas conversaram nesses 3 meses. Que assunto que foi que rolou? Que conselhos Isabel deu para Maria? Sobre a gestação, sobre as mudanças no corpo, sobre as dores nas costas, sobre o peito explodindo em leite, e sobre o sobrenatural de Deus, de confiar, de crer, de esperar. Quanto encorajamento e força Maria foi recebendo ali, quanto ensinamento. E eu quero te perguntar, você é uma Isabel na vida de alguém? E para você que é mais jovem, você tem uma Isabel na sua vida? Que conexões nós estamos buscando para o nosso crescimento e para o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida? Porque a gente investe tempo em conexões e hoje a gente vive relacionamentos muito utilitaristas. Eu quero estar em comunhão e em contato com alguém que pode me render alguma coisa. Status, poder, dinheiro, projeção. Com quem nós estamos nos conectando? As pessoas com as quais você está conectada, mulher, elas estão te levando para um bom caminho em Deus?
Elas estão fortalecendo a palavra de Deus em você. Eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher mais velha, sem sabedoria. É muito triste. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: Senhor, me dá sabedoria. Me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. A palavra de Deus diz que a gente, é só pedir que Ele dá. Mas a gente precisa pedir. E eu comecei a esbarrar às vezes com a minha falta de sabedoria. Em alguns assuntos a gente tem hora que age como criança, imatura. Às vezes a gente é muito reativo e a gente está vivendo mergulhado num mundo muito reativo. Todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem uma má resposta para dar, todo mundo quer ter a última palavra, todo mundo se acha no direito de entrar lá na rede social do outro e agredir o outro de acordo com aquilo que bem lhe parecer. Uma demonstração explícita de que nós não temos sabedoria nenhuma. Agora, o mais triste é ver, quando eu vejo uma menina de 18, 17, 19 anos falando uma besteira, eu relevo, penso, está aprendendo. Mas quando eu vejo uma mulher de 50, reagindo agressivamente ou imaturamente, eu penso: Deus, ajuda a gente. E muitas vezes eu me surpreendo tendo uma reação imatura e eu falo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me dê sabedoria. E quando eu me percebo assim, então eu procuro pessoas para me conectar a elas que podem me ensinar alguma coisa. Pastora Cimeia Meldrum está aqui. Fique em pé, pastora Cimeia. À noite eu vou apresentar a vocês de uma maneira mais digna. Pastora Cimeia Meldrum, pode sentar, pastora. É fundadora do Mulheres de Visão, o braço humanitário da Visão Mundial, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. E a pastora Cimeia, eu vou aproveitar que ela está aqui para usá-la como exemplo. Como ouvir a pastora Cimeia me ensina, como me inspira, como me desperta. Ela não é tão mais velha do que eu assim, ela é só 10 anos mais velha do que eu, mas como eu aprendo com ela. Outra pessoa que Deus colocou na minha vida foi Edmeia Williams, uma mulher que eu admiro profundamente, uma mestra na palavra. Uma senhora de 70 anos, mas que tem um fundamento, uma vida com Deus. Então eu colo nessas mulheres. Por quê? Porque elas têm uma sabedoria que eu não tenho, mas eu quero chegar lá. Eu quero aprender com elas, com a vivência delas, com as experiências delas, com a maneira como elas enxergam a vida, o chamado, o propósito, o evangelho. E isso está mudando o meu coração. E você? Eu tenho procurado ser uma boa influência para as moças mais jovens do que eu. Então aquilo que eu já percorri, aquilo que eu já aprendi. Recentemente eu estava falando com uma ministra, uma menina que eu respeito ela muito. Deus vai usar essa menina e vai levantar essa menina nessa nação de uma maneira sobrenatural, eu creio nisso. Que é a Rebecca Howard, a Rebecca Guerra, filha do Laudjair, né? Neta do Dejair Guerra. Ela é uma menina que flui na palavra com uma autoridade, que é uma coisa linda de se ver. E ela vai pregar numa conferência que eu vou fazer em Campinas. E eu falei com ela: então com quem que você vem? Não, pastora, eu vou sozinha. Eu falei: não, minha linda, você não anda sozinha. Jesus sempre dispensava os discípulos de 2 em 2. Não é bom para você, uma mulher recém-casada, andar sozinha. Ou seu marido vem com você, ou você vem com uma intercessora, com a sua mãe. Porque é melhor serem 2 do que 1. Ela: amém, pastor. Então tá bom. Então eu vou levar alguém comigo. A gente vai ensinando o que a gente já aprendeu e vai buscando mais conhecimento, aprendizado e sabedoria. Agora, o que não falta hoje são as más conexões. Aquela que fala assim: chuta esse balde, menina. Chuta esse casamento, acaba lá com esse casamento. A fila anda. Você não é palhaça, não. Você não tem sangue de barata, não. Pede esse divórcio logo. Larga essa pessoa para lá. Desiste disso. Vai ter filho para quê? Filho só dá problema. E a gente começa a ouvir maus conselhos. Conselhos que são totalmente contrários do que a palavra de Deus diz.
Helena, mas são conselhos que a gente tem que levar em consideração, porque a gente está no século XXI, a gente está vivenciando um outro tempo. Sim, gente, a gente está vivenciando um outro tempo. É um tempo doente, é um tempo débil. As pessoas estão se divorciando umas das outras. E eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de relacionamento de uma maneira geral. Amigos que largam amigos nas horas que mais precisam. Relacionamentos líquidos, descartáveis. A gente descarta amigo, a gente não constrói. Sabe aquela história? A Cida trabalha comigo. Cida estudou comigo no ensino médio. A gente fez o primeiro, o segundo e o terceiro ano juntas. Eu conheci a Cida antes de eu conhecer o João. Ela veio para casa porque eu queria que ela me ensinasse a curar o umbigo. Quando a Clarinha nasceu, minha primeira filha. Eu chamei a Cida para me ajudar a curar o umbigo, que eu queria aprender. Eu não queria delegar essa função para nenhuma outra pessoa. Eu queria aprender porque eu queria ter mais de um filho. E a Cida tinha experiência que ela curava o umbigo de todo mundo da rua dela. Apesar dela ter a mesma idade que eu, ela veio me ajudar com a Clara. E nunca mais foi embora. Está lá em casa até hoje. Cida meu braço direito, meu braço esquerdo. Cida minha fiel escudeira. Cida minha ajudante. Cida minha irmã. Para os meus filhos. Ela é a tia Cida. Já teve vontade de matar uma outra? Claro. Imagina viver comigo. Ela também não é fácil. Mas relacionamento é isso. E relacionamento que vale a pena, a gente tem que depositar. Deposita, 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 porque no momento do saque, você tem o que sacar. No momento da crise, no momento da raiva, no momento de querer... Você tem onde sacar. Não, mas peraí, já fez isso, já andou a segunda milha comigo, já atravessou doença de menino comigo, já me ajudou a cuidar de menino febril. Não, isso aí é pequeno, perto disso. Mas hoje as pessoas perderam esse negócio, essa conexão. A gente não quer ter trabalho, hoje a gente é muito virtual, hoje a gente até adora os relacionamentos virtuais, porque se alguém te encher a paciência, bloqueia. Para caminhar com você. Para comungar dos seus problemas com você. Para te aconselhar. Você mira numa pessoa que tem a vida, que flui Deus da vida dela. Para te dar conselho, para te instruir, para te corrigir, para te alertar, para te exortar, para te abraçar, te aconselhar, ou simplesmente ouvir. Procure uma Isabel. E nesse processo onde todas nós estamos, peça para Deus para se tornar uma Isabel. Eu tenho pedido para Deus, Deus, eu quero ser uma Maria, ainda com os meus 50 anos, eu quero ter o meu ouvido sempre aberto para ouvir o conselho de quem já viveu mais do que eu, de quem sabe mais do que eu, de quem já percorreu um caminho que eu ainda não percorri. Ai de mim, porque eu vou morrer sem aprender um tanto de coisa. Gente, isso não tem nada a ver com o saber intelectual, não. Porque outro dia eu fui levar um cinto para um sapateiro furar para mim. E quando eu parei lá no comércio do seu Joel, o sapateiro do meu bairro, como ele derramou sabedoria sobre a minha vida. Como Deus falou na boca daquele sapateiro. E como eu saí cheia do Espírito Santo da venda do sapateiro, que foi só furar um cinto. Enquanto ele furava o cinto, Deus ia furando meu coração. E semeando verdades tão profundas através da boca do sapateiro. Um tempo depois, o João Lúcio, meu marido, voltou lá para levar um sapato meu para consertar. Chegou lá, o João Lúcio conta. Aí eu cheguei em casa, transbordante, contei para o João Lúcio tudo que eu ouvi da boca do seu Joel, como Deus falou comigo. E eu falei, seu Joel é fera, João Lúcio. Que fonte a jorrar é aquela de dentro do seu Joel. E foi lindo. Passou um tempo, o João Lúcio voltou lá. E aí o João Lúcio falou, quando chegou lá, tinha um rapaz encostado na parede, entre o balcão. Então o balcão estava aqui, o rapaz aqui, o João do lado do cliente, o seu Joel do lado do atendente. A sapataria dele, ele trabalha sozinho.
o João conversando com o seu Joel e observando o rapaz parado ali. Aí o João passou para ele o que tinha que fazer, o seu Joel olhou e falou, espera aí que eu vou ver isso aqui. E foi lá dentro. Quando o seu Joel foi, o João Lúcio olhou para o rapaz e falou assim, você trabalha aqui? Aí o rapaz falou com o João, não, estou aprendendo. Aí o João virou para ele e falou assim, o ofício de sapateiro? Aí ele falou assim, não, estou aprendendo sobre a vida. Então, quer dizer, o seu Joel, ele não estava abençoando a minha vida. Ali atrás do balcão, consertando sapatos e bolsas, ele estava fazendo discípulos. As pessoas vinham não para consertar sapato, mas para ouvir o conselho do seu Joel. Por quê? Porque percebeu nele equilíbrio, sensatez, sabedoria que vem do alto. E as pessoas saem dali cheias do Espírito Santo, encorajadas. E eu acredito plenamente, gente, que Maria saiu desse encontro de Isabel com Isabel assim. Encorajada, empoderada, para enfrentar qualquer situação, porque ela viu o sobrenatural acontecendo. Ela viu João Batista nascendo. Ela viu Zacarias falando. Eu acredito nisso, gente. A Bíblia não fala isso. Mas fazendo as contas, eu acho que se ela viu o menino nascer, ela não ia embora no dia seguinte. Ela ia ficar ali para dar uma força para Isabel, já idosa. Porque ela tinha o vigor físico que Isabel não mais tinha. Então a Bíblia não relata isso. Só relata que ela tinha 6 meses quando Maria chegou. E que Maria foi embora 3 meses depois. Então eu tenho para mim que ela esperou se completar os dias de Isabel. Ali ela foi nutrida, alimentada, discipulada, preparada, fortalecida para descer e enfrentar a problemada que ia surgir. Então, José, aí ó, a bombinha na sua mão. Eu fico imaginando. Depois o anjo aparece para José, fala com José, não tema receber Maria, né, e tal. José estava querendo deixá-la secretamente para não infamar Maria, mas de qualquer forma a barriga ia crescer, ia aparecer, e ele que ia ser responsabilizado. Ou ia começar os bochichos, mas não significa que por José ter aceitado Maria por esposa, que os bochichos não aconteceram. Porque tem sempre alguém fazendo as contas. Mas peraí, eles casaram quando? Sempre tem alguém fazendo as contas. E passa para frente. Mas como assim? Eles casaram em fevereiro? O menino nasceu já em agosto? Que gravidez precoce! Não é? As línguas de trapo. Agora você imagina, naquela comunidade muito menor, todo mundo conhece todo mundo se esbarra em todo mundo. Os olhares que essa menina teve que encarar. As gracinhas, as indiretas, a dor que entrou no coração dela pela incompreensão. Porque, gente, uma coisa que a gente odeia, não sei se você já passou por essa experiência, de ser acusado, de ser alguém que você não é, ou de ter feito alguma coisa que você não fez. É terrível. Eu vivo passando por essas experiências. Eu estou quase acostumando com elas. É horrível ser acusado daquilo que você não fez. Então eu fiquei imaginando o que Maria deve ter passado. Mas ela se conectou à pessoa certa. E ela foi fortalecida na medida certa. Ela foi encorajada na medida certa. E fez ela atravessar e criar esse menino que se tornou o Salvador. Talvez os propósitos de Deus na sua vida estejam paralisados. Porque você não tem buscado conexão com aquelas pessoas certas. E quando eu falo pessoas certas, gente, a pessoa certa vai sempre dizer a verdade sobre você. A pessoa certa, às vezes, é indigesta. A pessoa certa, às vezes, vai falar, não, credo, fulano só bate, eu, hein? Pastora Zenete, teve um período na minha vida que a pastora Zenete estava muito perto de mim. Ela foi uma pessoa que Deus usou profundamente na minha vida, para minha cura, para minha libertação. Mas a pastora Zenete, tem meias palavras não. E tinha vezes que a Zé pegava no meu pé. Por que você está fazendo isso? Qual que é a motivação do seu coração, Helena? E às vezes eu queria esganar a Zé. Mas eu dou graças a Deus pela vida da pastora Zenete.
Como ela foi uma ferramenta de Deus na minha vida para me aprumar, para me apertar, para me ajustar na motivação certa. Como até hoje eu escuto a vozinha dela no meu ouvido falando: qual é a sua motivação? O que está te movendo a tomar essa decisão? É para a glória de Deus? Então desista, se não for, desista disso. A gente precisa de pessoas que falem a verdade e não apenas aquilo que a gente gosta de ouvir. E o façam gentilmente. E a pastora Zenete sempre fez isso. Ela sempre pegou pesado comigo, mas ela sempre me dava o colo para chorar depois. Sempre. Os braços dela sempre estavam abertos. Ela sempre olhava no meu olho e falava assim: Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Helena. Aguenta firme aí. Eu sei que está doendo, mas você não está sozinha. Ela pegava pesado, mas ela também dizia: você não está sozinha, nós estamos orando por você. Toma a sua posição. E nós precisamos de pessoas assim, meninas. E não precisamos de só ter, porque a gente sempre pensa em ter, mas a gente precisa de ser. Será que você é uma amiga leal? Será que você sabe guardar um segredo? Será que quando você vai dizer a verdade, porque tem aquelas pessoas que dizem: eu sou essa pessoa, Helena, eu sou essa pessoa aí, ó. Eu sou essa pessoa que fala a verdade. Né? Igual um trator, né? Passa em cima de você igual um rolo compressor, no final não sobra nada. Tem gente que chega assim: você está levando essa vidinha, está com essa sainha curta aí, você sabe que você vai para o inferno, dar beijo na boca do capeta, né? Ô, gente, Jesus só falava assim com religioso. Jesus só pegava pesado, usava essas palavras duras. Raça de víbora, sabe como? João Batista, Jesus. Com religioso. Com quem estava sabendo a lei, mas na hora de praticar era só capa, só verniz. Mas com o pecador mesmo, Jesus tinha tanta graça, tanta paciência, tanta doçura que ele tinha, que ele tem. Cadê os seus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Tampouco eu te condeno. Vá, não peques mais. Como que você peca depois de uma dessa, gente? Ai, como é que você peca depois de ser alcançado pela graça desse jeito? Eu fico imaginando que os olhos de Jesus, na memória daquela mulher, impedia ela. Quando passava um cara bonito, aí vinha os olhos de Jesus: vá e não peques mais. Eu viajo na maionese, gente. Não, Jesus me liberou, me livrou da morte. Eu é que não sou boba nem nada. Fale a verdade, sim. Mas antes de falar a verdade, viva a verdade. Viva a verdade primeiro. Seja a pessoa certa na hora certa. Seja o abrigo, seja o consolo. Seja o porto seguro. Quando alguém estiver desesperado, que você seja: nossa, fulana, deixa eu ligar para fulana. Ela vai saber o que me dizer. Tem gente que Helena só queria um abraço nesse dia. Tem gente que se tivesse sido abraçado, se tivesse sido ouvido, não teria subido e se atirado do prédio. Seja Isabel. E seja Maria. Busque o ensino, busque sabedoria. E também seja uma fonte a jorrar de ensino e sabedoria. Conecte-se com o que é eterno e com o que gera vida. Feche os seus olhos.